Já partindo aqui para o primeiro tópico, eu quero passar a palavra ao missionário Lenilson. O primeiro tópico diz o justo reinado de Ezequias. O que nós podemos falar sobre isso, missionário Lenilson? Meus irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor a todos. Nesse primeiro tópico, o comentarista coloca como objetivo específico apresentar o íntegro reinado de Ezequias. Como o nosso pastor já falou muito bem, Ezequias ele herda de seu pai Acais um péssimo legado. Acais foi um homem que fez o que era mal perante os olhos do Senhor. O texto sagrado vai nos ensinar que Ezequias, a princípio, ele acaba trabalhando como um corregente junto com seu pai, mas sem autoridade absoluta sobre o reino, então ele se sujeita às ações de seu pai, mas quando ele completa, se eu não estiver enganado, 25 anos, ele assume a regência. E então, quando ele assume a regência, ele vai adotar uma postura completamente diferente da postura do seu pai. Se seu pai teve um reinado ruim, ele vai ter um reinado excelente, né? E o comentarista ele frisa isso, a integridade do reinado de Ezequias. Para frisar isso, antes de entrar propriamente no tópico, eu gostaria de citar algumas palavras que Flávio Joséfo escreve a respeito de Ezequias, ressaltando essa postura de integridade dele. Joséfo fala o seguinte: esse príncipe era um homem de bem, tão justo e religioso, que desde o princípio do seu reinado julgou nada poder fazer de melhor para si e para os seus súditos que restaurar o culto a Deus. Quando nós olhamos aqui para o primeiro subtópico, o comentarista coloca ele como um rei reformista. Por que ele adotou uma postura de rei reformista? Qual o cenário que Ezequias herda de seu pai? A Bíblia vai nos mostrar, irmãos, que Acais ele era um vassalo do rei da Síria. Ele estava tributário da Síria. E a relação que havia entre o rei da Síria e Acais não era apenas uma relação política. Essa condição de vassalo implicava também no envolvimento da nação nas práticas idólatras, nas práticas pagãs do reino da Síria. E o comentarista da lição, no livro de apoio, ele vai falar exatamente isso da seguinte forma: as alianças entre Acais e o rei da Síria envolviam os judeus com os cultos pagãos da Assíria. Então, quando Ezequias assume o reino, qual é o cenário que ele encontra? Ele encontra o templo com as portas fechadas, ele encontra a nação envolvida numa idolatria institucionalizada, como os reis do norte faziam. Acais vai fazer exatamente a mesma coisa. O culto a Deus estava praticamente banido. Os sacerdotes já não mais exerciam o seu ofício, já não tinham mais, porque não havia mais oferenda de sacrifícios e ofertas diante de Deus. O povo de Judá estava idolatrando a imagem da serpente de bronze que Moisés havia feito naquela ocasião no deserto, que não tinha o menor propósito de idolatria, mas era um propósito específico para aquele tempo. Mas devido a essa mistura entre Judá e a Assíria, aquela imagem se identificou com um deus pagão de nome de Neustã, e Judá estava idolatrando aquele deus. Então é esse o cenário que Ezequias encontra. Ele encontra a nação, no sentido espiritual, completamente devastado. Mas o comentarista vai dizer no último parágrafo do primeiro subtópico que a razão de Ezequias ser um homem reformista é porque ele tinha um coração quebrantado. Quando ele se depara com aquela realidade em que a nação se encontrava, ele não se conforma com aquela situação. Ele não se acomoda com aquela situação.
ele não se intimida com aquela situação, pelo contrário, ele vai transparecer aquilo que estava dentro do seu coração. Porque a atitude e o comportamento que ele adota vai expressar a verdadeira espiritualidade que ele tinha. Se a espiritualidade de seu pai era falida, estava paganizada, ele ainda temia o Senhor, ele ainda queria servir ao Senhor, ele ainda queria fazer aquilo que era reto aos olhos do Senhor. E isso me faz lembrar do Salmo 69, o verso 9, onde a Bíblia diz assim: pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Ezequias, ele, por ter um coração quebrantado, por ser um homem temente a Deus, mesmo diante desse grande desafio, desse legado fracassado que o seu pai deixa para ele arregaça as mangas, ele toma a iniciativa e ele vai buscar uma reforma generalizada, principalmente no que diz respeito à adoração ao Deus verdadeiro, à adoração a Jeová. Desse primeiro subtópico, irmãos, algumas lições são importantes. A primeira lição que eu aprendo é que Ezequias é um líder. E ser um líder significa exercer influência sobre outras pessoas. Se o seu pai exerceu uma influência negativa, ele, ao contrário, por ser um homem temente a Deus, exerce uma influência positiva. Uma outra coisa que o nosso pastor colocou, mesmo ele tendo um pai com essa visão fracassada espiritualmente falando, ele se manteve fiel ao Senhor. E aí a gente aprende, irmãos, que não é o meio que define o caráter da pessoa. O meio que a pessoa vive pode influenciar, mas não determinar o tipo de caráter que a pessoa tem. Isso é uma questão de identidade da pessoa, como nós já comentamos na lição passada. Então, esse primeiro tópico ele vai nos ensinar essas coisas, né? E me faz fazer uma pergunta para nós, porque nós, enquanto pais, enquanto líderes, enquanto irmãos em Cristo, nós também exercemos influência. Que tipo de influência nós estamos exercendo sobre as pessoas que estão à nossa volta? Uma influência positiva ou uma influência negativa? No segundo subtópico, nós vamos ver que a influência que Ezequias exerceu, ela foi tão positiva que ela foi algo contagiante sobre a vida dos levitas e dos sacerdotes, que por terem os seus direitos e o seu ofício privado pela maldade de Acais, estavam desanimados, estavam, vamos dizer assim, desorientados, estavam frustrados e decepcionados com a situação em que a nação estava e que eles próprios estavam. Vale lembrar que os levitas não possuíam terra, eles dependiam de prestar o serviço a Deus no culto para que pudessem sobreviver. A subsistência deles dependia da fidelidade do povo à adoração a Deus. E nós sabemos disso. Não havendo oferta de sacrifício, não havia culto. Não havendo culto, não havia meio daqueles homens subsistirem diante daquela situação. Mas Ezequias ele vai transmitir uma influência tão positiva, tão contagiante, que ele vai conseguir cativar aqueles levitas, aqueles sacerdotes, para que eles pudessem se levantar e fazer uma obra de restauração. É muito interessante a forma como ele se dirige, né, aos levitas, aos sacerdotes, e eu gostaria aqui de ler com os irmãos, encontrar aqui só a referência, eu marquei, mas acabou saindo aqui do lugar, em que ele vai se dirigir aos levitas e aos sacerdotes, chamando eles, né? 2 Crônicas 29, irmãos. 2 Crônicas 29 e o verso 11, Ezequias, falando a esses homens, ele diz assim: agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para os servirdes e para serdes seus ministros e para queimardes incenso. Lendo alguns versículos acima, a gente vai ver que a palavra de Ezequias até tem um tom de exortação,
mas ele usa uma forma branda, uma forma carinhosa, filhos meus. E essa postura carinhosa dele, essa postura incentivadora dele, faz com que esses homens que estavam frustrados se levantem, tomem força e façam uma obra excelente de restauração, de limpeza. O tópico vai dizer aqui no último parágrafo, né, aqui o segundo subtópico, a purificação foi tão completa que no relato segundo o livro de Crônicas, no capítulo 29, que é o que nós lemos, 18 e 19, a palavra todos é repetida várias vezes no texto. Nada ficou de fora. Então, a influência positiva desse líder, a postura dele é incentivadora, contagiante, fez com que esses levitas que estavam desmotivados, entristecidos, né, até de uma certa forma, numa condição de conformismo, porque não viam nenhuma perspectiva de que aquela situação pudesse mudar. Mas a postura de um líder temente a Deus, de um líder incentivador, de um líder que teme a Deus, que tem um coração quebrantado, fez com que esses homens se levantassem, tomassem força e fizessem ali uma purificação do templo, né? Uma purificação. O texto vai dizer que até mesmo a Páscoa estava desprezada por eles, né? Uma das principais festas sagradas do povo, em que se comemorava a libertação da escravidão do Egito, o grande livramento que o Senhor deu ao seu povo. Então, a situação que Ezequias encontra é uma situação de trevas espiritual, mas ele não se acomoda, ele teme a Deus e ele busca a Deus, e através dessa atitude ele consegue despertar primeiro os levitas e também o sacerdote, mas não fica por aí. O subtópico 3 diz que Ezequias, através dessa obra, consegue despertar a nação, consegue despertar o povo. Ele conclama o povo para o arrependimento. Aqui no primeiro parágrafo diz assim: a fim de restabelecer o culto a Deus, Ezequias convocou os maiorais da cidade para estarem na casa do Senhor. Ele chamou o povo de volta à casa do Senhor. Ele trouxe o povo de volta à presença do Senhor. E ali todo o povo se humilhou, ofereceu sacrifício, demonstrou arrependimento. Todo o povo se prostrou ali diante de Deus, né, em arrependimento. E nós entendemos, irmãos, aqui que o que traz o verdadeiro avivamento é o arrependimento. A atitude de arrependimento traz o verdadeiro avivamento, que é uma mudança de comportamento, que é uma mudança de mentalidade, que é uma mudança, né, irmãos, no nosso caráter, na nossa personalidade, no nosso temperamento. O avivamento não é apenas o barulho do glória, a emoção das línguas. O avivamento é uma mudança de caráter operada por obra do Espírito Santo. E isso é fruto do arrependimento. Não existe avivamento se não houver antes o arrependimento. E aqui nós vemos isso acontecer através do posicionamento reto, como o pastor José já disse, de um homem de Deus. Ainda no terceiro subtópico, vai dizer que além de toda a reforma, Ezequias manda celebrar a Páscoa mais uma vez, né? Manda celebrar a Páscoa, traz a memória do livramento de Deus sobre o povo. Aqui diz também que Ezequias ele mandou convidar, inclusive, a tribo do norte, né? Inclusive a tribo do norte, ele estendeu o convite também para a tribo do norte. E eu aprendo com essa postura dele, irmãos, que nós, como homens de Deus, não podemos perder tempo e energia construindo muros de separação, mas estabelecendo pontes de ligação, pontes de comunhão. Amém? Quantos estão aí gastando energia, levantando muros, dividindo pessoa? O verdadeiro líder, o líder temente a Deus, o homem de Deus, ele não gasta energia construindo muros, mas ele gasta energia estabelecendo pontes, abrindo a oportunidade para ter comunhão com os nossos irmãos. Aqui vai dizer ainda, a convocação do rei Ezequias ao povo para a santidade, adoração a Deus e amplas reformas espirituais ocasionou um dos maiores avivamentos do Antigo Testamento. O impacto foi tão grande sobre o povo
que quando o povo volta para casa, eles jogam fora os ídolos, eles quebram os baalins, eles vão realmente rejeitar. E isso me lembra o efeito da pregação de Paulo na cidade de Éfeso, em Atos 19, onde o povo se converte ao Evangelho e amontoa os livros de arte mágica em pilhas que eram valiosíssimas e ateiam fogo, irmãos, mostrando o resultado do verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento, que é fruto do arrependimento, ele nos desprende do que é errado e nos aproxima. Ele ressalta a nossa vontade de viver em santificação. O verdadeiro avivamento é aquele que te leva à santificação e não à mistura, irmãos, né? E não às impurezas. Resumindo aqui a minha palavra, eu vejo a atitude de Ezequias muito assim, vamos dizer, parecida, né, e tipificada com a atitude daquela mulher da parábola das 10 dracmas, aonde ela perde uma dracma, que é um valor. Judá tinha perdido um valor espiritual, o verdadeiro culto a Deus. Mas aquela mulher, que ela vai fazer? Ela acende a candeia, ou seja, ela traz luz aonde havia escuridão, ela varre a casa, ou seja, ela limpa, ela tira a sujeira, como os levitas e os sacerdotes fizeram, e ela busca com diligência, como Ezequias faz diligentemente, convocando todo o povo. Ela encontra o valor perdido e ela se alegra com as amigas e com as vizinhas. E eu vejo na atitude dessa mulher tipificado a postura de integridade do reinado desse homem de Deus chamado Ezequias. Que Deus nos abençoe. Eu agradeço aqui a minha oportunidade, em nome de Jesus.